A paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados, Deus abençoe. Sejam bem-vindos no nome do Senhor. Vamos compartilhar neste dia o Evangelho. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo número 16. É uma escritura muito conhecida por todos. Diz assim a palavra de Deus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos nós estudar neste dia as definições, o valor e a importância que tem o Evangelho, para nós conhecer claramente a ordem que foi dada de pregar e ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. A primeira coisa que eu acho interessante para que cada um de nós possa ter melhor esclarecimento é conhecer a origem do Evangelho. Marcos, o capítulo 1, o versículo 1, diz a palavra princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Quer dizer que o Evangelho é de Deus e a origem é do Senhor. O Evangelho é uma mensagem trazida diretamente do céu, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é o autor do Evangelho, Ele é o dono do Evangelho e Ele veio do céu. A Bíblia diz no Evangelho de João, o capítulo número 6, o versículo 51, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quer dizer que Ele desceu do céu e diz: se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João, o capítulo 5, o capítulo 6, o versículo número 51. Então, o Evangelho é a mensagem da salvação de Deus para o homem perdido, o homem condenado pelos seus fatos. O homem precisa de conhecer a Jesus Cristo e ter a esperança da vida eterna. O fato da palavra Evangelho aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento e ela vai nos confirmar o valor e a importância que tem de nós estudar o que é o Evangelho. A humanidade precisa conhecer o Evangelho. O Evangelho não é o comércio. O Evangelho é a mensagem de Deus para a salvação do homem. O Evangelho é Deus manifestado ao homem com amor, com graça e com misericórdia. Prova disso, o Evangelho de Lucas diz o capítulo 19, o versículo e número 10. Diz assim a palavra, lembram vocês, ali diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se estava perdido, o que se havia perdido. E João, o capítulo 3, o versículo 16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, o que é o Evangelho? Vamos ver pelo menos 4 aspectos importantes, 4 pontos muito importantes o que é o Evangelho. A primeira coisa, o ponto importante, o Evangelho é a boa notícia. A melhor notícia de todos, de todas, é o Evangelho. Capítulo 4 de Lucas, o versículo 18, o dia que o Senhor entrou lá no templo, diz que ele abriu a escritura e começou a falar naquela passagem do profeta Isaías que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então ali temos uma boa notícia. Ele veio para nos salvar. Ele veio para dar-nos vida, para dar-nos a oportunidade da salvação. Por isso, a Bíblia diz que o dia que o Senhor nasceu, o tempo que ele nasceu, ali na passagem de Lucas, o momento que apareceram os anjos para alguns pastores da noite,
estavam ali alguns pastores pastoreando na vigília da noite. E Lucas capítulo 2 diz, o versículo 10, está escrito assim: então, e o anjo les disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Os trago boas de grande alegria. Quais são as boas de grande alegria? O versículo 11 diz: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. As boas de grande alegria, que o Senhor venha para nos salvar. A palavra evangelho vem do grego evangelium, que significa boa notícia. Por esta razão, o Senhor ordenou que os seus discípulos pregassem o evangelho, pois de fato ele é a boa notícia para o homem, e ele é o Salvador, ele é a esperança do homem. Então, número 1, o evangelho é uma boa notícia. Número 2, o evangelho é o reino de Deus entre nós. O evangelho é a manifestação visível do reino de Deus. Quer dizer que entre nós, quando a pessoa aceita o evangelho, aceita o reino de Deus na sua vida, no seu coração. O evangelho de Marcos, o capítulo número 1, versículo 14, diz: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Quer dizer que o reino de Deus é o governo, é a soberania, o domínio do Senhor, é a dimensão onde Deus governa, onde Deus reina, onde sua vontade é aceita, respeitada e cumprida. Então, toda vez que uma pessoa aceita ao Senhor Jesus Cristo, aceita o reino de Deus na sua vida, aceita a soberania de Deus no seu coração, onde ele começa a obedecer a palavra, a obedecer o ensinamento e os princípios do reino de Deus. É uma expressão que aparece muitas vezes em uma das versões do evangelho, do início até o fim, aparecem muitas expressões. O reino de Deus anunciado pelos profetas. O Senhor anuncia o estabelecimento do seu reino de uma maneira mais gloriosa. Dice o Lucas, o capítulo número 1. A Bíblia diz, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo e número 31. E é muito interessante que você consiga ali conferir o que diz a palavra do Senhor. E eis que em teu ventre concebirás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. O reino de Deus anunciado pelos profetas. O reino de Deus oferecido e rejeitado na primeira vinda, que é a vinda do Senhor Jesus. Diz a Bíblia, o livro de João, o capítulo número 1, o versículo número 11. Diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Os seus o rejeitaram, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Então, a partir do nascimento de Jesus, é apresentado ele como o rei, mas ele é rejeitado por seu próprio povo. O reino de Deus oculto no coração. Lucas, o capítulo número 17, versículo número 20, diz assim a palavra: e interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Quer dizer que ele estava no meio deles e não conseguiam lhe conhecer, porque o reino de Deus é Jesus Cristo.
na sua manifestação, ele trouxe nesta terra o reino. Por isso, quando a gente prega o evangelho, está pregando o reino de Deus, para que possa se manifestar e possa se estabelecer aqui no meio nosso. Prova disso diz a palavra do Senhor no livro de Romanos, o capítulo número 14. Romanos, capítulo 14, o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Então, a segunda coisa é que o evangelho é o reino de Deus. A terceira coisa importante aqui é que o evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. O evangelho é o poder para a salvação. A salvação está contida na proclamação do evangelho. Se o homem acredita nele de todo o coração, a Bíblia diz que será salvo. Por isso, quando a gente lê o livro de Romanos, o capítulo 1, vamos nos lembrar daquela determinação firme, corajosa, que fala o apóstolo Paulo quando diz: porque não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque o evangelho é como uma dinamite, pois a palavra dinamite é a tradução da palavra poder no original que nós temos aqui. Então, o evangelho é uma arma espiritual, não destrutiva, ela é uma arma restauradora. Toda pessoa que recebe o evangelho restaura a comunhão, restaura o amor, restaura o lar, restaura a vida. O evangelho tem poder. Poder para quê? Para quebrar as barreiras que separam o homem de Deus, para que a alma da pessoa possa se converter, para libertar da escravidão, do pecado, dos vícios, da situação do homem. O evangelho vem para que o homem tenha a capacidade de ser restaurado e ele possa ser santificado, para que possa agradar ao Senhor em todas as coisas. O evangelho também restaura a vida, a motivação das pessoas, para que possa viver uma vida digna, uma vida com todo o seu coração. O apóstolo Paulo é uma consequência do poder do evangelho, pois você vai se lembrar que o apóstolo Paulo ele era opositor do evangelho, opositor dos cristãos, perseguidor deles. Mas depois ele teve um encontro maravilhoso, impactante, um encontro tão grande, tão poderoso, que ele ali encontrou-se com o poder de Deus e foi impactado pela glória do seu poder, pela glória do seu Espírito. Tornou-se de aí para frente o defensor do evangelho até a morte. Então o evangelho muda. O evangelho encoraja a pessoa. O evangelho gera uma vida diferente. E a quarta coisa que eu venho para lhe dizer é que o evangelho é uma mudança de vida. Toda vez que uma pessoa aceita Jesus Cristo, está aceitando o reino de Deus, está encorajando sua vida, seu coração do poder de Deus, e também está recebendo uma mudança radical, uma mudança extraordinária na sua vida. Capítulo número 5 de 2 de Coríntios. Diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo escreve aos 2 de Coríntios, o capítulo e número 5, versículo 17. Está escrito assim, diz a Bíblia: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que o evangelho propõe
ao homem é uma mudança de vida, porque a natureza humana ela é pecadora, ela é imperfeita. Por isso, na mensagem de Jesus Cristo está implícito o mais grande milagre de todos, que é a mudança pelo poder de Deus para gerar uma nova natureza, uma nova vida. O Evangelho, mais que uma mudança de religião, de ideologia ou de conceito, é uma mudança de vida. Lembram vocês que a Bíblia fala de uma experiência de um homem que encontrou-se com o Senhor para lhe perguntar que poderia ele fazer para herdar a vida eterna. João, o capítulo 3, diz a partir do versículo 1: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então na Bíblia vai nos dizer que por meio da obra do Espírito, por meio da palavra de Deus gerada em nosso coração, dá para ter uma nova vida com uma experiência diferente. Toda pessoa que teve um encontro pessoal com o Senhor, ela mudou seu estilo de vida, mudou tudo o que acontecia ao seu redor. Vamos nos lembrar o caso da mulher samaritana. Ela teve um encontro com o Senhor e a vida dela mudou. A vida dela totalmente teve uma virada total. A Bíblia fala de Zaqueu, o homem que também teve um encontro com o Senhor e a vida dele mudou. Saulo de Tarso, o dia que ele encontrou-se com o Senhor, esse dia a vida dele mudou. E aí para frente nós conhecemos como o apóstolo Paulo. E também no dia que eu e você, meu irmão, teve um encontro com o Senhor, tenho a certeza que sua vida também mudou. Então, este último, o apóstolo Paulo, é quem diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, eu quero lhe convidar nesta dia, no nome do Senhor, qual deve ser a resposta do homem à mensagem do Evangelho? Qual tem que ser a sua atitude e a sua posição? Número 1, é importante ouvir o Evangelho, escutar a palavra. É muito importante. A Bíblia diz: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra de verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Tem que ouvir o Evangelho. A segunda coisa, tem que acreditar no Evangelho. Tem gente que escuta muita coisa, mas não acredita no Evangelho. Ouvir o Evangelho, acreditar no Evangelho. Acreditar tem a ver o que diz o Evangelho de Marcos: quem quer e for batizado será salvo, mas quem não quer será condenado. Essa é a segunda coisa. Estou falando da atitude, da reação que tem que ter uma pessoa perante o Evangelho. A terceira, tem que obedecer ao Evangelho. O apóstolo Paulo diz no livro de Romanos, se você consegue ler comigo ali, Romanos, o capítulo número 10, o versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Quer dizer que muitos escutam, até muitos procuram a igreja, mas não todos obedecem ao Evangelho. Mas diz assim a palavra: nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles,
e as suas palavras até os confins do mundo. Então, é muito importante obedecer o que diz a palavra do Senhor. Então, vamos lá, vou repetir para vocês. Aqui é importante ouvir o Evangelho, ouvir a palavra certa de parte de Deus, acreditar na sua palavra, ter certeza e acreditar no verdadeiro Evangelho. Porém, a terceira é, então, obedecer ao Evangelho. Por isso a gente também prega o Evangelho, porque é a quarta responsabilidade que nós temos. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Isso falou o apóstolo Paulo. E aí, ai de mim, se não anunciar, se não pregar o Evangelho. E por último, não dá para ouvir e para acreditar e para até para fazer outras coisas se você não persevera. Tem que perseverar, porque a pessoa que persevera, ela vai ter o galardão. A perseverança é muito importante. Perseverar na doutrina, perseverar nos alicerces, naquela estrutura que define nossa fé. O Evangelho de Mateus diz a palavra do Senhor, o capítulo e número 24, o versículo e número 13. Diz assim a Escritura, capítulo 24, versículo 13, diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo e em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Eu quero lhe convidar, se você ainda não tem aceitado o Evangelho, é sua oportunidade, é a sua vez para aceitar o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. Deus seja lhe abençoando e receba a melhor notícia de todas, a notícia do Evangelho de Jesus Cristo. Deus les abençoe a todos.